Oi pessoal, oi turma do segundo ano de Guará, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, um beijo grande, grande beijo para todo mundo, esperando que você aí esteja bem de saúde e também atendendo às recomendações governamentais de quarentena. Tô fazendo esse vídeo aqui para vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o assunto o qual a gente parou no exato momento em que essa suspensão das aulas ela aconteceu. Então vamos lá. No nosso último encontro, a gente já estava conversando sobre talvez a mais importante revolução dentro daquele período chamado Era das Revoluções, que não só aconteceu na Europa, mas vai acabar também inundando vários territórios do mundo, em especial a América, como a gente já viu, né? É dentro dessa Era das Revoluções que a gente vai ter os primeiros grandes movimentos de independência no Brasil, tentativas de libertar o Brasil de Portugal, e é também dentro dessa Era das Revoluções que a gente teve a independência dos Estados Unidos da América. Mas, dentro também desse período revolucionário, a gente tem duas grandes revoluções que acabam acontecendo na Europa. Uma delas é a Revolução Industrial, que acontece na Inglaterra e que viria a promover uma alteração total, não só na maneira de se produzir artigos a partir de então no mundo naquele instante. Então, a partir da Revolução Industrial, você não tem só o artesanato como uma forma de produzir, mas você vai ter também a chamada maquinofatura, a ideia de máquinas produzirem para os seres humanos. E também a Revolução Industrial, ela acaba proporcionando uma nova maneira de se pensar a própria economia. Tanto que é graças à Revolução Industrial Inglesa que a gente vai ter o nascimento do denominado capitalismo industrial. Mas dentro da Era das Revoluções, a gente vai ter aquela que provavelmente é a grande revolução desse período, foi tão importante que até se transformou num marco divisório da própria história mundial, que é a Revolução Francesa. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire, arrivé. É o hino da França. Se você pegar a tradução do hino francês, você vai ver que a tradução do hino, ele é uma tradução, o hino, melhor dizendo, ele é todo uma ode à revolução que foi feita na França. E aí, a gente, na verdade, estava começando a conversar sobre todos os caminhos que acabaram levando os franceses a promoverem tal atitude, tal revolta. A gente viu que a França, ela era um estado que, apesar de ter um prestígio internacional na Europa, no mundo, naquele momento, a França, sobretudo se comparada à sua arqui-inimiga, à sua arqui-rival, a Inglaterra, a França, ela era um país bastante atrasado. Lembra que a França, ela ainda possuía um cenário extremamente absolutista, extremamente déspota, aonde o então rei da França, Luís XVI, ele detinha todos os poderes nas suas mãos. A França, por causa desse absolutismo, tinha uma sociedade estamental, de benefícios e privilégios, então perceba que ela não é estamental em termos de riqueza particular. Na França, naquele momento, em 1789, quando a Revolução ela vai explodir, você já tinha acessos de obter algum tipo de riqueza privada. Sobretudo, você já tem uma burguesia francesa que consegue ganhar ali um ou outro dinheiro, consegue ter ali uma melhora na sua condição social. Mas a sociedade estamental francesa, ela era uma sociedade dividida em benefícios e privilégios. Alguns tinham benefícios e privilégios e outros não possuíam nada disso. Entre os privilegiados, os beneficiados, nós tínhamos a família do rei, né, a dinastia Bourbon, extremamente poderosa, importante na Europa e sobretudo dentro da França naquele momento. Você tem o clero católico, bispos, cardeais, padres, monges, que tinham uma série de benefícios e privilégios, e também uma nobreza. O caso da nobreza, ela é um caso um pouquinho mais complicado, porque naquele momento, alguns burgueses extremamente enriquecidos, eles já tinham conseguido comprar títulos nobres para eles. Só que mesmo o burguês, ele tendo comprado o título nobre, ele não era visto, melhor dizendo, como uma nobreza de fato. Sobretudo por uma outra parcela desse título nobre, que eram os chamados nobres da terra, uma nobreza mais tradicional, mais aristocrática. E os benefícios e privilégios, então, acabavam ficando apenas para essa nobreza tradicional, para essa nobreza aristocrática da terra. E além disso, a gente vai ter aquela grande camada que vai pegar 97% de toda a população francesa naquele instante,
que era o denominado terceiro estado, que é justamente o resto da população francesa. Então, são burgueses que não conseguiam ali ter o acesso aos títulos da nobreza, comerciantes, pessoas que mexiam com artesanato, camponeses, aquela figura dos sans-culottes, que era um tipo de uma mendicância urbana nas principais cidades da França, principalmente em Paris. E era um terceiro estado que pagava todos os impostos, era um terceiro estado que promovia todos os deveres e as obrigações nacionais dentro da França naquele instante. Tem até aquele ditadozinho que eu falei para você que corria normal, era um ditado bastante divulgado nas bocas francesas naquele tempo, que era assim: o que é o terceiro estado? Tudo. O que possui o terceiro estado? Nada. E que deseja o terceiro estado? Deseja alguma coisa. Ele era tudo. Ele pagava todos os impostos, ele pagava todos os tributos da França. Ele não tinha nada, ele não tinha um benefício, ele não tinha nenhuma atitude governamental voltada para ele. E além disso, o terceiro estado também, ele procurava alguma coisa, ou um benefício, ou um privilégio, ou até mesmo uma participação política na França naquele instante. A sociedade e a política já eram atrasados, mas nada mostrava mais essa condição antiquada da França do que a sua economia, ainda basicamente agrícola e semi-feudal, onde os modos de produção que se estabelecia no campo em 1789 eram modos produtivos muito parecidos ainda com a era medieval. E por causa disso tudo, então, a gente já tem um cenário de descontentamento, a gente já tem um cenário de oposição a essa figura do rei, a todo esse sistema, a todo esse panorama francês. Esse cenário, ele ficaria ainda mais tenso quando, depois de uma necessidade de aumentar impostos para resolver ali problemas financeiros da balança econômica francesa, o Luís XVI, rei da França, ele acaba conclamando a chamada Assembleia dos Estados Gerais. Grande parte da população, em especial o terceiro estado, imagina que ali é uma possibilidade de mostrar os seus anseios, imagina que ali era uma chance de mostrar todos os seus desejos nacionais. Mas na hora em que essa assembleia ela acaba acontecendo, pelo sistema de votação, o terceiro estado ele percebe que aquilo ali era muito mais algo para se mostrar que a França tinha talvez um sistema de participação política do que de fato uma participação na administração francesa. Lembra que pela Assembleia dos Estados Gerais, você tinha 3 estados na França. Você tem o clero, a nobreza e o terceiro estado. Só que ao invés dessa votação ela ser por cabeça, ela seria por estado. Então o clero provavelmente votaria no aumento de impostos, já que o clero era isento de pagar qualquer tipo de tributação. A nobreza, em grande parte a nobreza aristocrática, a nobreza tradicional, que também não pagava nenhum tipo de imposto, pagaria a favor do aumento tributário na França, e o terceiro estado, então, sozinho, ele pagaria contra. Essa questão do sistema de votação, isso vai gerar ainda mais desconforto, isso ainda vai gerar mais revolta dentro desse cenário francês. Todo esse cenário, ele acaba resultando na chamada queda da Bastilha, em 14 de julho, quando a população revoltosa, uma população faminta, uma grande massa populacional que não tinham condições de sobreviver, essa massa populacional ela acaba tomando um dos prédios mais famosos, um dos grandes símbolos do absolutismo naquele momento, que era a prisão política chamada Bastilha. Sobre a queda da Bastilha e o andamento da Revolução Francesa, eu vou conversar com você num outro vídeo, numa outra videoaula. Mas por enquanto, eu queria que você pegasse gentilmente a sua apostila de número 5, porque lá tem um exercício teste nas aulas 8 e 9 que eu queria fazer com você. Então, para você não fazer tudo correndo, eu vou falar para você pausar esse vídeo e com isso você abrir na página 340 da sua apostila 5. Então, abre lá, tá? Pausa o vídeo, abre na página 340 para a gente conversar sobre o exercício. Enquanto isso, eu vou ficar com o Capitão América do Davi. Ok? Pausou? Legal! Então vamos lá. Na página 340, a gente tem um exercício que é o exercício número 1, que é um exercício do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E ali você tem o fragmento de 2 falas.
O primeiro fragmento é do Luís XIV, o Rei Sol, onde ele fala assim: o Estado sou eu. Lembra que o Rei Sol, o Luís XIV, ele foi talvez o símbolo máximo do absolutismo, não só na França, mas o símbolo absolutista máximo de toda a Europa. Então tem lá a famosa frase, né? L'État c'est moi, o Estado sou eu, estou aqui usando todo o meu francês para com você hoje. Bonjour et tout levou. Je m'appelle Patrick, ça va, très bien, Torre Eiffel, croissant. Meu francês não vai muito além disso não, tá? É só mais ou menos isso mesmo. E do outro, né, no outro fragmento, você tem lá: a nação é anterior a tudo. Ela é a fonte de tudo. Sua vontade é sempre legal. Na verdade, é a própria lei. A nação é a própria lei. Aí um texto do Sié. O Sié que é o autor daquele fragmentozinho, daquele ditado que eu falei para você lá atrás. O que é o terceiro estado? Tudo que possui nada, o que deseja alguma coisa. Foi esse Sié, jornalista contemporâneo à Revolução Francesa, que acaba justamente falando essa frase. Daí, com base nisso, ele diz assim: os textos apresentados expressam alteração na relação entre governantes e governados na Europa. Da frase atribuída ao rei Luís XIV até o pronunciamento de Sié, representante das classes médias que integravam o terceiro estado francês, infere-se uma mudança decorrente da pausa, faz o exercício, dá uma pausazinha, daqui a pouco a gente retorna. Volto com o Capitão América. Legal? Maravilha! Então, no exercício número 1, ele fala assim, né, que entre a frase o Estado sou eu até o ditado aí do Sié, a mudança decorrente ela está na alternativa de letra B. B de bola. B que fala assim: a associação entre a vontade popular e a nação, composta por cidadãos que dividem uma mesma cultura nacional. A ideia de que a população ela é protagonista dentro de um país. A nação, ela é o governante, ela não é governada. E que, na verdade, os administradores públicos, eles devem cumprir as vontades do povo, os desejos do povo e o bem-estar público. Turminha, primeiro vídeo, só pra gente recapitular as últimas informações que a gente andou conversando. Dá uma olhadinha ali na tarefa mínima da aula 8 e na próxima videoaula, no próximo videozinho, aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os caminhos que a Revolução Francesa ela acabou tomando, tá bom? Se cuidem, protejam-se, cuidem bem da sua família, da sua saúde e no próximo encontro a gente volta a conversar. Um beijo, grande, grande beijo. Tchau!